Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal O Pregador MR. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um momento da palavra, mais uma meditação da palavra de Deus, mais um alimento espiritual para a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Estamos trazendo mais um 3 em 1. Hoje nós vamos falar sobre obediência, a criação do homem e sobre a oferta. Amém? Vamos iniciar falando sobre obediência. E vamos trazer o texto aqui de Tiago, capítulo 2, versículo 20 ao 23, que diz assim, ó: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras ela é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém, pessoal? Olha só, uma coisa eu acredito. Para mim, não existe fé sem obediência. Amém? Se eu creio na palavra, se eu creio em Deus, se eu creio nas promessas de Deus sobre a minha vida, tenho que ser obediente em tudo que o Senhor me manda fazer. Amém? Então eu vejo isso aqui. A obediência aperfeiçoou a fé de Abraão. Correto? Porque quando ele obedeceu em sacrificar o seu filho, ele estava aperfeiçoando o seu crer. Como a palavra do Senhor mesmo diz, o apóstolo Paulo, creu Abraão contra a esperança. Ou seja, creu contra a sua expectativa. Porque a expectativa de Abraão, qual seria? Senão do seu filho Isaque crescer, correto? Casar, gerar filhos e assim encher toda a terra para se cumprir a promessa do Senhor feita a Abraão. Mas no momento que Deus pede para sacrificar Isaque, ali estava como se interrompendo, amém? Aleluia, aquilo que Deus havia prometido. Mas nem por isso Abraão ele deixou de crer. Ele cumpriu o que Deus havia dito, ou pedido para ele fazer. Ele obedeceu à voz de Deus. Amém? E a sua fé foi aperfeiçoada pela obediência. Mesmo que as circunstâncias, a situação estivesse sendo conduzido contra aquilo que ele esperava. Aleluia! E vê se não acontece isso muitas das vezes conosco, com a gente. Muitas pessoas têm o hábito de não aceitar determinadas situações, circunstâncias que acontecem na sua vida. Muitas das vezes diz, não, eu não aceito isso, isso não é para mim, isso não é o que a palavra de Deus diz, eu não recebo isso. Muitas das vezes murmura, reclama por situações e circunstâncias, achando e julgando que aquilo ali não era para acontecer. Mas a palavra do Senhor diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Circunstâncias vêm à nossa vida para nos testar, para nos provar, para nos aperfeiçoar. Circunstâncias, muitas das vezes, Deus permite, para que venhamos realmente a testar aquilo que nós cremos. Correto? Mas isso não vai mudar, aquilo que Deus prometeu. Isso não vai interromper aquilo que Deus prometeu. Muito pelo contrário. Irá aperfeiçoar aquilo que Deus prometeu à nossa vida. Correto? Então nós temos que ser obedientes em todo o tempo. Nós temos que obedecer à voz do Senhor, mesmo que aparentemente pareça que esteja sendo contra aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Entende? Aleluia! Mesmo que aquilo ali você julgue como não posso fazer assim, não pode ser desta maneira, eu não aceito isso, isso não é para mim, porque Deus prometeu uma coisa e se eu fizer desta maneira, eu vou estar indo contra aquilo que Deus prometeu. Não, amados, nós temos que entender uma coisa, Deus está no controle, Deus ele vai cumprir a sua palavra. Deus ele vai cumprir a sua promessa na sua vida, na nossa vida.
A palavra do Senhor diz que Abraão acreditou até o fim que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaac para cumprir a sua promessa. Não seria aquilo ali que iria interromper, amém, a promessa que Deus havia feito a ele. Porque Deus poderia ressuscitar Isaac. Correto? Então, muitas vezes, circunstâncias ou situações vêm à nossa vida, parece que vai interromper, parece que vai tirar, vai arrancar a promessa de Deus da sua vida, mas não, amado. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Saiba que muitas das vezes, circunstâncias ou situações vêm para aperfeiçoar a tua fé. Correto? Tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Então nós temos que ser obedientes em todo tempo, em qualquer circunstância. Crer que Deus está no controle, crer que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Correto? Não existe fé sem obediência. Vamos falar agora sobre a criação do homem. Correto? Em Gênesis capítulo 1, vamos lá no capítulo 1 de Gênesis. Vamos ler aqui o versículo 26 ao 27, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vamos lá no versículo 4 do capítulo 2, que diz assim: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O que eu quero trazer aqui rapidamente, amados, sobre a criação do homem. Isso está bem claro para mim, muito bem definido aqui, muito bem expressado, muito bem colocado. Muitas pessoas não aceitam, né, essas duas fases da criação do homem, mas eu acredito, e é assim que eu enxergo, e esta é a minha visão em nome do Senhor Jesus. O homem, primeiro, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Foi criado em espírito. No capítulo 1, do versículo 26, o homem foi criado em espírito. E no capítulo 2, o homem ali foi formado do pó da terra. Houve duas etapas da criação do homem. Primeiro em espírito e depois do pó da terra. Amém? Porque depois que Deus havia criado, né, todas as coisas, né, não havia ainda plantas sobre a terra, e não havendo planta, não havia os animais e muito menos o homem. Tudo foi gerado, tudo foi criado do capítulo do primeiro dia ao sétimo dia, ao sexto dia, pela palavra de Deus. E a única coisa que havia sobre a terra, ou, né, poderia se dizer que atingia a terra, né, era o sol. E ainda não havia sequer chuva. Então, quando Deus fez chover sobre a terra, é que ali Deus começou a produzir, ou seja, a terra começou a produzir as plantas, amém? E formar os animais depois do homem. Aleluia! O homem foi formado primeiro, ele é a primícia de toda a criação. Os animais não foram feitos, não foram criados primeiro do que o homem. As plantas não surgiram primeiro do que o homem. Amém, gente? Entenda isso. Né? A criação do homem, ela foi feita em espírito no capítulo 1, no versículo 26. Mas no capítulo 2 aqui começou o segundo processo da criação, onde começou a surgir as coisas sobre a terra. Primeiro o homem, do pó da terra. Depois os animais começaram a ser formados também do pó da terra.
porque até então Deus havia dado somente a ordem à terra para produzir. Amém, gente? Assim como as plantas também. Então o homem foi criado primeiro, do pó ele foi criado primeiro, ele é a primícia da criação, correto? E no versículo 26 do capítulo 1, foi criado em espírito, a imagem e semelhança de Deus. E Deus ali lançou a sua palavra no entendimento, no conhecimento do homem. Em nome de Jesus. É assim que eu acredito, amado. Que você venha ser abençoado por esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora nós vamos falar sobre o terceiro tema, que é sobre a oferta. 1 Coríntios capítulo 16. Apenas o versículo 1, aliás, o versículo 1 ao 1 e 2, que diz assim: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Amém? E somente esses dois versículos. Amados, aqui claramente a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está nos trazendo uma disciplina, um ensinamento que é totalmente contrária ao que nós vemos e ouvimos nos dias de hoje. Amém? Aqui Paulo ele está falando e pregando somente a oferta, amados. A contribuição voluntária. Amém? Segundo o que propõe no nosso coração. Segundo a prosperidade de cada um. Em nenhum momento aqui Paulo ele fala sobre dízimo. Em nenhuma circunstância que Deus, o apóstolo Paulo, ele ensina às igrejas a dizimar e a ofertar. Amado, aqui é uma situação muito clara de que se o dízimo fosse algo para ser implantado até os dias de hoje na Igreja de Cristo, certamente ele falaria sobre isso aqui. Amém? Porque ele está falando sobre a coleta, ele está falando dos irmãos ajuntar daquilo que, segundo a prosperidade de cada um, possa ajuntar. Em nenhum momento aqui ele diz, tem que dizimar os 10%, também as ofertas, façam a separação, ou cada um junte ou dê, segundo a necessidade ou segundo a palavra de Deus, segundo o dízimo de cada um. Enfim, ele não fala nada sobre essas coisas. Ele simplesmente fala aqui a coleta, porque nós podemos até observar a linguagem que ele utiliza aqui. Quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. Observe que isso aqui era um ensinamento, era uma ordenança de Paulo às igrejas de Cristo, que estava se iniciando no Evangelho da Graça de Deus. Estava se iniciando neste novo pacto, nessa nova aliança. Paulo estava trazendo aqui uma nova disciplina com relação àquilo que a igreja contribuía com as suas ofertas, com aquilo que ele trazia aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus. Amém? Entende isso? E isso aqui era uma ordenança que ele trazia para todas as igrejas, para todas as cidades, para todos os lugares no qual ele passava e plantava o seu ministério, de fazer a coleta toda semana, se fazer a coleta segundo a prosperidade de cada um, do que se pode ajuntar. Amados, eu vejo aqui uma linguagem muito clara de liberdade em dar na casa de Deus. Amém? Naquilo que se pode ajuntar segundo a prosperidade de cada um. Amém? Então a oferta é algo que realmente faz parte da nossa vida. Sim, nós temos que contribuir. Em outro texto ele fala que aquele que semeia, aquele que semeia pouco vai vai colher pouco, mas aquele que semeia muito vai colher muito. É a lei da semeadura.
Mas nada de maldição, nada de espírito devorador, nada de ser chamado de ladrão, nada de 10%. Ele não está falando aqui de dízimo, não está falando de nada disso. Amém? Se encerrou na lei, em Cristo se encerrou isso. Iniciou-se uma nova trajetória, iniciou-se um novo plano, iniciou-se um novo projeto, né, da contribuição da igreja para a obra de Deus. E é isso que tem que ser implantado e teria que ser implantado até os dias de hoje. De se fazer a coleta segundo a prosperidade, segundo o que propõe cada um no seu coração. Amém? É disso que ele está falando aqui. Em nenhum momento Paulo ele trouxe ensinamento ou falou sobre o dízimo, ou disciplinou, ou ensinou a igreja em aplicar o dízimo como no Velho Testamento se pregava. Porque isso era para os judeus. Amém? E a igreja de Cristo hoje está num novo pacto, numa nova aliança, numa nova dispensação, onde tudo é feito e tudo é pregado segundo a liberdade do Espírito de Deus, segundo o amor de Deus na nossa vida. Correto? E a contribuição e a oferta não é diferente, em nome de Jesus. Então, que cada um venha contribuir segundo aquilo que está proposto no teu coração. E uma coisa é importante se dizer, amém? Nós temos que ofertar na casa de Deus grato segundo aquilo que Deus, Ele já nos abençoou. Não com pensamento de ser recompensado ou receber alguma coisa em troca de Deus, não. Mas trazendo o espírito de Abraão, que dizimou a Melquisedeque, né? Depois de ele ser abençoado por ele, Abraão ele tomou do dízimo 10% e ofertou a Melquisedeque. Nós vamos trazer esse espírito de Abraão agora, no tempo da graça de Deus. Ofertar na casa do Senhor, né? Dar na casa de Deus com alegria, por aquilo que Ele já nos ofereceu, já nos deu. Amém? Nós já somos abençoados. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus supre na nossa vida, que nós venhamos a retribuir, nós venhamos dar com alegria, sendo grato a Ele por tudo aquilo que Ele fez e vai continuar fazendo sobre a nossa vida. O que nós temos que trazer no exemplo de Abraão é o seu espírito, né? É o coração de Abraão. Amém? Ser grato a Deus por aquilo que Deus já te abençoou em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra e que você fique bem.